Pai, o ambiente está preparado, a fé foi depositada nos corações, a alegria está no espírito de cada um. Agora, Senhor, a Tua palavra, ela vai ser pregada. Espírito Santo de Deus, Tu que convence, Tu que nos faz lembrar, Tu que nos ensina, Tu que nos direciona, nesta noite, Espírito Santo, vem tocar nosso coração. O nosso desejo, Senhor, neste ano, é ter um ano diferente. Nós queremos ter um ano diferente, Senhor. Nós não queremos viver as mesmas experiências desastrosas que vivemos o ano passado, mas nós queremos, Senhor, viver experiências novas contigo. E nesses 12 dias de clamor, eu tenho certeza que o Senhor vai falar muito ao nosso coração e vai nos mostrar que é possível sim termos um ano de 2024 muito melhor do que o ano de 2023, no nome poderoso de Jesus. E se você concorda com isso, diga amém. E se você está feliz, aplauda o Senhor. E se você crê nisso, dá um aleluia bem forte, dá um glória a Deus bem forte, dá um Deus seja louvado. Deus está neste lugar. Aleluia. Amém. Os irmãos podem se assentar. Então vamos para a primeira noite, primeiro dia de clamor. E que eu tenho para falar para vocês a respeito do eu sou. E essa primeira noite nós vamos falar a respeito do eu sou o Deus que é. E nós vamos discorrer sobre a história, um pouquinho da história de Moisés. E Moisés, ele pastoreava o rebanho do seu sogro, quando o Senhor lhe apareceu numa chama de fogo, que saía no meio de uma sarça, e a intenção do Senhor era levantar Moisés para ser o libertador do povo de Israel. No livro de Êxodo, capítulo 3, versículos 13 e 14, a palavra de Deus, ela diz assim: Moisés perguntou: quando eu chegar diante dos israelitas e lhes dizer, o Deus dos seus antepassados me enviou a vocês, e eles me perguntarem, qual é o nome dele? O que lhes direi? Deus disse a Moisés: eu sou o que sou. É isto que você dirá aos israelitas: o eu sou me enviou a vocês. E num tempo, irmãos, que nós vivemos, e nós vemos, em muitos lugares, a gente vê uma crise de identidade. Num tempo como o nosso, que muitos não sabem ainda realmente quem são. Mesmo num tempo em que estas coisas estão acontecendo e se tornando cada vez mais normais, o Senhor, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, e também o nosso Deus, não foi atingido por esta crise. O Senhor,
Ele não sofreu nenhuma alteração quanto à essência de sua identidade. Ele nunca experimentou uma crise em sua identidade. Ele nunca teve vontade de ser outra coisa. Ele sempre soube muito bem quem ele é. Ele nunca se confundiu quanto à identidade dele. Ele nunca sentiu a necessidade de mudar. E no livro de Malaquias, capítulo 3, versículo 6, o Senhor ele declara com todo poder, com toda autoridade, com toda graça, ele declara: porque eu, o Senhor, não mudo. Ele está dizendo: eu, o Senhor, eu não mudo. O Deus que se apresentou a Moisés naqueles dias, permanece sendo o mesmo Deus. O Deus que disse de si mesmo a Moisés, mesmo tendo passado mais de 3.600 anos, essa declaração do Senhor continua sendo verdade. E tendo a mesma eficácia, o mesmo poder na vida daqueles que depositam a sua confiança nele. Mesmo hoje, em meio a tantas mudanças, o Senhor declara a sua imutabilidade. Ele está dizendo para você nesta noite: eu sou o que sou. No livro de Isaías 44, versículo 6, parte B, o Senhor ele diz assim: eu sou o primeiro e eu sou o último, e além de mim não há Deus. No livro de Apocalipse, capítulo 1, versículo 8, o Senhor ele diz: eu sou o alfa, o ômega, o que é, o que era, o que há de vir, eu sou o Todo-Poderoso. Eu não sei o que você sente ouvindo essas palavras de Deus, mas o que eu sinto no meu coração, todas as vezes que eu li, todas as vezes que eu estudei, nesse momento que eu estou dizendo agora, quando eu ouço, quando eu pronuncio esta palavra do Senhor, o que gera no meu coração é segurança. Deus sabe perfeitamente quem Ele é, e sabe o que pode fazer por todos aqueles que creem na sua palavra. Eu fui, eu sou e sempre serei o eterno Deus. Eu me alegro em saber que eu sirvo o Deus eterno, o Deus que não muda, o Deus que não falha, o Deus que não se esquece. O Senhor está plenamente seguro de que Ele é Deus, e Ele garante direção aos que estão confusos, aos que estão perdidos no caminho da vida. No livro do profeta Isaías, capítulo 45, versículo 22, a palavra de Deus ela diz assim: assim diz o Senhor, olhai para mim e sereis salvos, porque eu sou Deus e não há outro. Diga para a pessoa que está ao seu lado: não há outro Deus. Aleluia. Você pode dar um aleluia? Diga de novo: não há outro Deus. Eu sirvo ao eu sou, o Deus único e verdadeiro, o Deus de todos. Você pode aplaudir o Senhor? Eu sou o que sou, diz o Senhor. No livro do profeta Daniel, existe uma história muito interessante.
No livro do profeta Daniel, o grande rei da Babilônia, o rei Dário, mesmo não sendo judeu, mas ele rendeu-se totalmente ao poder do grande eu sou. No livro do profeta Daniel, capítulo 6, versículo 25 ao 27, olha bem o que diz um rei ímpio, mas um rei que foi impactado pelo poder desse Deus, e ele fez um decreto, e nesse decreto ele escreve o seguinte: então o rei Dário escreveu aos homens de todas as nações, povos e línguas de toda a terra, paz e prosperidade. Estou editando um decreto para que nos domínios do império os homens temam e reverenciem o Deus de Daniel, pois ele é o Deus vivo e permanece para sempre. O seu reino não será destruído, o seu domínio jamais acabará. Ele livra, ele salva, ele faz sinais, ele faz maravilhas nos céus e na terra, e ele livrou Daniel do poder dos leões. Eu creio no poder desse Deus, o mesmo ontem, o mesmo hoje e o mesmo sempre. Diga assim: o mesmo sempre. Aleluia. Só que nós encontramos no meio disso um certo desequilíbrio, porque havia uma evidência clara de que tanto Moisés quanto o povo de Deus não conhecia o eu sou, não conhecia o Deus de Israel. Em Êxodo 3,13, voltamos lá, Moisés perguntou: quando eu chegar diante dos israelitas e lhes disser, o Deus dos seus antepassados me enviou a vocês, e eles me perguntarem, qual é o nome dele, o que lhes direi? Parece-nos que tudo o que eles sabiam sobre Deus é apenas que o Senhor tinha sido o Deus dos seus antepassados, tinha sido um Deus antigo, tinha sido um Deus quase esquecido. E este fato é lastimável para um povo que era tido como o povo de Deus. Israel estava no Egito há cerca de 430 anos. E aqui eu quero colocar um pequeno ponto e explicar para vocês em um minutinho como é que o povo de Israel ficou sendo escravo no Egito por 430 anos. Deus, ele não escolheu um povo. Deus, ele escolheu um homem. E esse homem era Abraão. E a este homem ele fez uma promessa: farei de ti uma grande nação. Depois de Abraão veio seu filho Isaque, o filho da promessa. Deus continuou derramando das suas bênçãos e cumprindo as suas promessas na vida de Isaque. Depois de Isaque vem Jacó. Jacó teve os seus 12 filhos, as 12 tribos. E no meio desses 12 filhos tinha José. Então José, num lance de ciúmes dos seus irmãos, mas também debaixo da supervisão de Deus, José ele foi mandado para o Egito, foi vendido como escravo no Egito. E lá no Egito, Deus age poderosamente na vida de José, e José passa a ser um dos governadores do Egito, e cuidando de todas as coisas do Egito. Então há uma grande fome na terra. Então o povo de Jacó, o povo de Israel, eles vão para o Egito. E lá, no princípio, eles eram bem tratados,
porque José era vivo, o faraó era vivo, mas com o tempo José morreu, o faraó morreu. E a palavra de Deus diz que o povo judeu, ele se multiplicava muito rápido, e o povo judeu, as crias do povo judeu eram sempre mais homens do que mulheres. Então os egípcios ficaram com medo desse povo crescer de uma certa forma e tomar conta do Egito. Então vamos escravizá-los. Então foi assim que Israel passou 430 anos como escravos do Egito. E um longo tempo convivendo em um território pagão, um território hostil, um território impróprio para desenvolver o conhecimento do Senhor. Nós devemos entender que era um povo escravo, era um povo sofrido, era um povo explorado. E depois disso, até mesmo depois de saírem do Egito, Arão, o irmão, o parceiro de Moisés, o sumo sacerdote, num lance de desequilíbrio, no meio do deserto, ele constrói um bezerro de ouro e orienta aos filhos de Israel a prestarem culto àquele ídolo. Aquele bezerro era símbolo de uma importante divindade egípcia. Por causa desse profundo envolvimento com a cultura egípcia, tudo o que os israelitas sabiam sobre o Senhor eram as histórias que os antigos contavam. Então eles estavam tão envolvidos com as coisas egípcias que chegaram a manifestar forte desejo, depois de ter saído do Egito, manifestar forte desejo de voltar ao Egito de novo, de voltar à escravidão de novo, apenas para poder comer os melões, as cebolas, os alhos produzidos no Egito. Saíram do Egito, mas o Egito não havia saído deles. Agora, o grande eu sou, ele usou uma estratégia muito interessante para libertar o povo do cativeiro egípcio. Moisés, ele foi criado pela filha de Faraó. No palácio de Faraó, Moisés ficou por 40 anos, sendo instruído exclusivamente nas coisas do Egito. No livro de Atos, capítulo 7, do 20 ao 23, tem uma passagem que conta rapidamente, que diz assim: naquele tempo nasceu Moisés. Era um menino extraordinário. Por 3 meses ele foi criado na casa do seu pai. Quando foi lançado nas águas do rio Nilo, a filha de Faraó o tomou e criou como seu próprio filho. Moisés foi educado em toda a sabedoria dos egípcios e veio a ser poderoso em palavras e obras. Devido ao crescimento da população masculina dos judeus, Faraó declarou que todo filho homem nascido dos hebreus deveria ser morto. A mãe de Moisés, que tem até uma música, Joquebede. Como é que é Joquebede? Alguém pode me ajudar? Ah, ninguém quer me ajudar. Os jovens sabem. Como é que é Joquebede? Ah, tu sabe, né? Bom, até já me perdi, deixa eu voltar, deixa a Joquebede em paz. Mas então Joquebede, ela faz um barquinho, faz um cesto e lança Moisés nas águas do rio Nilo. E nesse lançar Moisés nas águas do rio Nilo, uma das estagiárias lá da filha do Faraó acha Moisés, leva até a filha de Faraó, e filha de Faraó, ela começa então a criar Moisés dentro do palácio, ensinando tudo aquilo que ela sabia.
Então esses primeiros 40 anos da vida de Moisés foram de total envolvimento com os costumes e ensino em um reino profundamente pagão. Devido a este tempo necessário de 40 anos no Egito, criado pela filha de Faraó, Moisés se aprofundou no sistema egípcio e não pôde alcançar conhecimento mais claro sobre o Deus vivo de Israel. Então o grande eu sou, ele precisava tirar Moisés do palácio e o levar para o deserto longe do Egito. Atos dos Apóstolos 7, 23 e 24 diz assim: ao completar 40 anos, Moisés decidiu visitar seus irmãos israelitas. E ao ver um deles sendo maltratado por um egípcio, saiu em defesa do oprimido e o vingou, matando o egípcio. Então Moisés, para não ser morto pela lei do faraó, ele foge para o deserto. E o grande eu sou preparou um tempo de desintoxicação de todo o ensino, de todos os costumes, de toda a cultura, de toda a influência do Egito na vida de Moisés. E eu quero falar para você uma coisa muito importante nesta noite. Nesses 12 dias de clamor, nós estaremos sendo desintoxicados das coisas do mundo. Nós estaremos sendo desintoxicados daquilo que tem nos afastado do Senhor. Nós vamos ser desintoxicados daquilo que tem feito com que a nossa intimidade com o Senhor não seja como verdadeiramente ela deve ser. E ao mesmo tempo, ele estava preparando o momento, a ocasião certa para se apresentar a Moisés. E nós podemos chegar à conclusão de que nem Moisés, nem os israelitas possuíam uma experiência real e marcante com o Senhor. Tudo o que eles sabiam a respeito de Deus eram escassas histórias que eles ouviam de vez em quando os antigos contavam. Então, depois de 40 anos no deserto, fale assim comigo, 40 anos no palácio, 40 anos no deserto. Então, o grande eu sou chama a atenção de Moisés. Êxodo 3:1-4 diz assim: Moisés pastoreava o rebanho do seu cego Jetro, que era sacerdote de Midian. Um dia levou o rebanho para o outro lado do deserto e chegou ao grande Horebe, um monte de Deus. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo, que saía do meio de uma sarça. Moisés viu que, embora a sarça estivesse em chamas, esta não era consumida pelo fogo. Que impressionante, ele pensou, porque a sarça não se queima? Vou ver isso de perto. E o Senhor viu que ele se aproximava para observar. Então, do meio da sarça, Deus o chamou: Moisés, Moisés. E Moisés respondeu: eis-me aqui. Por isso, em meio àquela sarça em chamas, o Senhor se manifesta a Moisés, para que ele conhecesse e iniciasse um forte, íntimo e progressivo relacionamento. E esse relacionamento com Deus tinha um propósito de alcançar os demais israelitas. Este é o apelo. Nessas 12 noites, nesses 12 dias que nós vamos passar aqui, conhecer mais o eu sou. Diga assim comigo: eu preciso
Eu necessito conhecer mais o grande eu sou. No livro do profeta Oséias, capítulo 6, versículo 3, a palavra de Deus diz assim: conheçamos o Senhor, esforcemo-nos por conhecê-los, através das sagradas escrituras. Nós podemos perceber que Deus tem demonstrado um intenso interesse em ser conhecido e reconhecido pela raça humana, pois o Senhor sabe que fora dele não há salvação para ninguém. Jesus disse em João 3,16: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, não se perca, mas tenha a vida eterna. No Evangelho de João 17,3, a palavra de Deus, ela diz assim: e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti como o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, aquele que tu enviaste. Por isso, a importância de conhecermos mais a Deus, porque este assunto, meu querido e minha querida, este assunto ele envolve a forma importante de termos a vida eterna com Deus. Pergunta para a pessoa que está ao seu lado: você quer ter, ou você quer viver a vida eterna com Deus? Então conheça mais a Deus. E hoje a sarça no deserto continua acesa. A sarça ela não se apagou. A sarça ainda está queimando, ainda está com as suas labaredas acesas, permanecem tão vivas como naquele dia em que manifestaram a Moisés. E eu quero dizer para você nesta noite que hoje esta sarça que queima, esta sarça que ilumina, esta sarça é o Evangelho de Jesus Cristo. Através do Evangelho de Jesus Cristo, o Senhor Deus está procurando se revelar a todos, através da pessoa de seu amado Filho Jesus, o Cristo, o Messias, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o leão da tribo de Judá, através do Evangelho. E as boas novas do reino, o Senhor está procurando chamar a atenção de todos, como aquela sarça chamou a atenção de Moisés. Moisés caminhou determinado em direção à sarça. Próximo àquela sarça, ele tem o seu primeiro grande encontro com a realidade da pessoa de Deus. E Moisés se tornou tão íntimo de Deus, que no livro de Êxodo, capítulo 33, 11, a palavra de Deus ela diz assim: o Senhor Deus falava com Moisés face a face, como alguém que conversava com um amigo. Diga para a pessoa que está ao seu lado: seja amigo de Deus. E algo, queridos, que deve nos inquietar permanentemente: o que sabemos sobre Deus? O que conhecemos de Deus? Será que o que nós sabemos sobre Deus é resultado de experiências pessoais com Ele? Ou é aquilo que temos ouvido falar a respeito dEle? Ou Ele é para nós o Deus dos outros, como era para os israelitas o Deus dos seus antepassados? É o Deus do meu pai, é o Deus da minha avó, é o Deus do meu tataravô. Eu quero dizer uma coisa para você, meu querido, minha querida. O Espírito Santo, nessa campanha de 12 dias de clamor,
vai acender de maneira extraordinária a sarça de Deus para mim e para você. Queiramos chegar o mais perto possível desta sarça. Este é o grande objetivo de Deus para cada um de nós. Assim como Ele se manifestou através da sarça ardente a Moisés, para que através de Moisés Ele alcançasse os demais israelitas, o Senhor deseja se manifestar a nós, para que através de nós Ele alcance outros que ainda não o conhecem. Mateus 5,14, 16 diz assim: vocês são a luz do mundo, assim brilhe a luz de vocês diante dos homens. Seja luz. Eu vou incomodar você hoje, já estou incomodando, mas olha para a pessoa que está ao seu lado e diga: seja luz, meu irmão. Olha para o outro lado, agora diz: seja luz, meu. Seja luz. Quantas vezes nós deixamos de ser luz no ano que passou? Quantas vezes, quando uma pessoa mais precisava que uma luz brilhasse para indicar o caminho para ela, e simplesmente nós nos negamos de acender a luz. Que neste ano nós não viemos perder nenhuma oportunidade de sermos luz na vida das pessoas, porque às vezes, queridos, uma palavra que você diga pode mudar a vida de uma pessoa. Que o Espírito Santo nos incentive a levantar e caminharmos em direção dessa sarça em chamas. Será a nossa grande oportunidade. Sejamos determinados, sejamos firmes, como foi Moisés, caminhando em direção da nossa sarça. Peçamos a graça de Deus sobre nós, para que tenhamos ânimo e coragem para aprofundarmos nossa relação com o nosso Deus. Peçamos ao Senhor ajuda e discernimento, para podermos ir ao nosso limite extremo de intimidade com o grande eu sou. O Senhor tem coisas extraordinárias para mostrar aos que lhe pertencem e se interessam por Ele. 1 Coríntios 2,9, a palavra de Deus, ela diz assim: todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Deus tem coisas grandes preparadas para você. Esse ano de 2024, o grande eu sou vai realizar coisas grandes. Conheçamos o Senhor, esforcemo-nos por conhecê-lo. Tão certo como nasce o sol, ele aparecerá, virá para nós como as chuvas de inverno, como as chuvas de primavera que regam a terra. Já estou terminando. Nessas 12 noites de clamor, a cada noite, o eu sou estará se revelando. A cada noite, o eu sou estará derramando da sua presença em corações, trazendo salvação, trazendo cura, fazendo milagres. Não perca essa oportunidade de conhecê-lo mais e mais. Tiago 4,8 diz assim: aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. O mundo, ele não precisa de religiosos, mas ele precisa de pessoas crentes que tenham conhecimento profundo de Deus. Seja a resposta do céu para aqueles que perguntam: quem é o seu Deus? Qual é o nome dele? Comece o ano como a sarça ardente, ou seja, queimando
e desejando pela palavra de Deus e por Jesus. Portanto, que nesse novo ano possamos nos aproximar ainda mais do Eu Sou e desfrutar de tudo que Ele tem para nós. Levante sua mão e diga assim: eu sei que o grande Eu Sou tem coisas grandes reservadas para a minha vida, para a minha família, para a igreja. Eu sei que o grande Eu Sou vai me usar para alcançar muitas pessoas, em nome de Jesus. Que todos digam amém e aplaudam o Senhor bem forte.